Nós vamos falar sobre sexualidade. É do seu interesse o assunto? Sexualidade? Será que é um assunto importante? Será que é um assunto que deva ser tratado no púlpito? Eu tenho a mais absoluta convicção de que sim, porque esse é um assunto que envolve toda a espécie humana, nas mais diversas faixas etárias, e por incrível que pareça, até mesmo as crianças nos dias de hoje já estão sendo diretamente afetadas por esse assunto, sexualidade. E nós vamos tratar, com muito cuidado, com muito carinho, mas com extrema reverência e temor diante do Senhor. Vamos orar para que o Senhor fale conosco na sua palavra, amém? Santo Deus e Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela é bússola, ela nos dá um norte, ela nos aponta a direção. Nós precisamos sempre estar sensíveis e prontos a sermos moldados pela tua palavra. Que nessa hora, Senhor, tudo aquilo que possa gerar embaraço ou confusão na mente ou no coração de qualquer um que está recebendo essa palavra, seja removido isto no nome de Jesus. Que tu tragas luz e que o Senhor traga cura para a vida de cada um aqui, Pai. Sabemos que tu tens um prumo para a tua igreja, tu tens um prumo para o teu povo, e nós queremos estar neste prumo, queremos ser aprumados pelo Senhor, diante de um mundo tão conturbado, tão confuso, tantas vozes diferentes. Nós queremos ouvir a tua, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Primeiro lugar, para nós podermos falar de sexualidade, nós temos que fazer um exercício que ele deve ser praticado sempre que nós queremos buscar uma verdade fundamental. Que exercício é esse? É de não simplesmente analisar as coisas nos dias atuais, mas olhar para trás e olhar para o nascedouro de todas as coisas. Lá, quando surgem as coisas, ali serão revelados as intenções e os propósitos. A palavra nos instrui a buscar pelas veredas antigas, amém? Buscar pelas veredas antigas é um exercício de nós não nos deixar levar pelas correntes que transitam, que circulam livremente por aí, e sim buscar um resgate da fonte, um resgate daquilo que é original, um resgate daquilo que Deus estabeleceu. Então nós vamos, antes de tudo, fazer esse movimento, olhar lá para trás, para nós poder entender o tema sexualidade, ok? E para isso eu quero convidar você a abrir primeiramente no texto de Gênesis. Vamos ler Gênesis capítulo 1, nos versos 27 e 28, quando trata ali da formação do homem e da mulher, tá? Nós vamos ler dois textos de Gênesis. O primeiro é o capítulo 1, versos 27 e 28, e fazer algumas considerações sobre eles. Primeiro diz assim, verso 27 do capítulo 1: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Como é que Deus cria os seres humanos? Quais as duas versões? Homem e mulher. De cara eu pergunto, você vê alguma outra expressão da criação aqui? Alguma alternativa paralela? Não, é claro, Deus, na sua criação,
na formação dos seres humanos, Ele cria homem e mulher. Então Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E disse: sejam férteis e multipliquem-se. Aqui revela propósitos. Propósitos. Multiplicar-se, encher a terra. Ele continua dizendo: encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, nessa primeira expressão do texto, onde fala sobre a criação do homem e da mulher, o capítulo 1 todo de Gênesis é um resumo de toda a criação, inclusive do homem, né? No caso aqui, o homem e a mulher. Depois, no capítulo 2, ele vai retomar esse processo da criação e vai dar alguns detalhes a mais, que ele resumiu no capítulo 1, no capítulo 2, a coisa é mais esmiuçada. Agora, algumas verdades precisam ser já pontuadas nesse primeiro texto. Verdades fundamentais. Na criação, só existe duas opções: homem e mulher. Por que dizemos isso? Porque nos dias de hoje, pensamentos e correntes filosóficas e supostas expressões de ciência têm afirmado que entre o 100% homem e o 100% mulher existe uma variação imensa de possibilidades. E que os seres humanos seriam assim. Uma pesquisa, eu falhei em não ter anotado de onde é essa pesquisa, eu apenas a li e não gravei a fonte, mas eu atesto que é uma pesquisa séria. Depois eu posso buscar novamente a fonte, se alguém desejar. Uma pesquisa foi feita entre homens e mulheres de 18 a 65 anos de idade. E a pergunta que foi feita nessa pesquisa era: quanto você se vê numa escala de 0 a 6, sendo que 6 para os homens significa 100% homem, para as mulheres 6 seria 100% mulher. Vocês entenderam o questionamento? O quão homem você se vê, o quão mulher você se vê. E fizeram essa pesquisa por faixas etárias. Do grupo mais velho, entre os homens de 55 a 65 anos de idade, a estatística apresentou que cerca de 52% dos homens dessa faixa etária se autodeclaravam 100% homens. 52%. Do grupo de 18 a 25 anos de idade, apenas 2% dos homens se autodeclaravam 100% homem. Entre as mulheres, do grupo de 55 a 65 anos de idade, 56%, agora não lembro 56 ou 59, mas acho que era 56% das mulheres se autodeclararam que se viam 100% mulheres. E das mulheres de 18 a 25 anos, 14% se autodeclararam 100% mulher. O que isso nos mostra? Primeiro, que boa parte das pessoas não tem clareza da sua própria identidade, não tem a compreensão daquilo que Deus diz que nós somos, da nossa constituição, e o que nós percebemos é que quanto mais jovens, mais confusa é esta relação, mais atrapalhado é essa identidade, e por isso abriu-se campo para inúmeros pensamentos sobre sexualidade, inúmeras possibilidades, na ideia de que seja algo moderno, atual, normal, natural.
Mas percebam que quanto mais tem passado os dias, mais a sociedade está se distanciando do padrão de Deus. Quando Deus fez, Ele não disse, esse aqui é mais ou menos homem, essa aqui é mais ou menos mulher. E aí cai por terra, preste bem atenção, olha que eu estou falando uma coisa, onde está sendo publicado, e eu, obviamente, posso ser exposto a muita crítica pelo aquilo que eu vou dizer agora. Eu não me importo de ser criticado, eu me importo de falar a verdade. Eu não estou preocupado em fazer a política da boa vizinhança e agradar aos homens. Eu quero falar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e abrir os olhos de uma sociedade que se perde. E a palavra de Deus nos mostra que os últimos dias seriam como os dias de Noé, que foram o período da humanidade, onde a humanidade mais esteve longe de Deus, e os últimos dias seriam semelhantes àqueles, onde os homens estariam trocando a verdade por mentira, a mentira por verdade, o certo pelo errado, e o errado por certo. Há um tempo atrás, ainda quando eu estava cursando Ciências Sociais, eu fui numa palestra de uma doutora. Ela foi apresentar a tese de doutorado dela, dentro das Ciências Sociais. Ela não era daqui, acho que ela, não me lembro se era de São Paulo, era de outro estado. E na tese de doutorado dela, a investigação dela foi neste sentido. Ela procurou uma lista gigantesca no meio médico, entre os médicos, entre geneticistas, entre biólogos, entre psicólogos e psiquiatras. Então a pesquisa era bem ampla, e a pesquisa era justamente apontada nesta direção: se existe comprovação científica, indícios na nossa biologia, se podemos nascer com inclinações variadas, né? Se existe esta variação cientificamente comprovada pela biologia. E eu estou lá assistindo aquela palestra, né? Pensando comigo, aonde é que vai chegar esse papo dela, né? E ela apresenta os dados que ela colheu de campo, e os dados foram contundentes, quando nenhum médico, nenhum biólogo, nenhum geneticista, não existe nenhuma comprovação científica de que o homem pode nascer mais ou menos homem, ou a mulher mais ou menos mulher. Não existe essa ideia que querem empurrar goela abaixo, de que pode um homem nascer num corpo de mulher, nasceu num corpo trocado, ou uma mulher nasceu num corpo de homem, numa identidade trocada. Cientificamente não existe. E eu estou lá assistindo ela fazer essa afirmação. Eu quase dou um glória a Deus, aleluia, no meio daquela palestra na faculdade. Porém, ela faz o fechamento, a conclusão da palestra dela, nos seguintes termos: até aqui nós vivemos debaixo de uma ditadura da biologia. Este é o momento da contribuição das ciências sociais para libertar os homens dessa ditadura e mostrar que para o homem ele pode ser livre e viver uma outra realidade social conforme os seus desejos. E ela termina com essa conclusão, que agora devemos promover não a ditadura da biologia, mas das ciências sociais. Aí o povo ovacionou, e eu tive quase a ideia de jogar ovo, né? O povo ovacionava e eu jogava ovo, né? Mas não pude fazer isso, não ia fazer isso, mas para vocês perceberem o quanto neste movimento existe de engano. E não são poucos aqueles que estão afirmando que é científico, que a pessoa pode nascer uma coisa no corpo de outra. Afirmo, não tem base científica.
E o que a palavra de Deus nos diz? Que Deus fez o quê? Homem e mulher. Pastor, mas não é fato que tem pessoas que vivem numa crise interior com respeito à sua sexualidade? É fato. É fato. E que às vezes essas inclinações dão evidências desde novinho? É fato. Como é isso, pastor? Isso é simples. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós nascemos com a inclinação para o mal, seja para as questões da sexualidade, seja para a mentira, seja para a inveja, seja para a avareza, seja para roubar, seja para matar. Tudo isso está potencializado dentro de cada um de nós ao nascer. E há sim uma luta que deve ser travada por cada um de nós, para não nos deixar ser levados pelas nossas paixões naturais, pelas nossas inclinações ao pecado. Cabe a cada ser humano, se render ao senhorio de Cristo e ser governado pelo Espírito Santo, e aí vencer as suas inclinações, as suas paixões, aquilo que lhe afasta do caminho de Deus. Eu queria convidar você a irmos para o nosso segundo texto ainda de Gênesis, do capítulo 2, dos versos 18 ao 24. Esse texto eu usei ontem no casamento do Lucas e da Júlia. Estava lindíssimo o casamento deles, e me inspirei nesse texto aqui. Gênesis 2, do 18 ao 24. O texto diz: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo e, como diria na linguagem médica, deu uma anestesia geral. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Bom, vamos lá. Dentro desta narrativa nós temos várias riquezas aqui a serem exploradas. Primeira delas, em toda a criação é a primeira vez que Deus vai afirmar que algo não estava bom. Tudo que Deus havia feito no processo da criação, tudo estava bom, mas uma coisa não estava bom, e esse não estar bom não é porque Deus errou, ou porque Deus se enganou, não é isso, não é porque Deus fez algo estragado. Entendi, pastor, o homem nasceu estragado. Não é isso. Esse não era bom é porque ele não estava completo, não estava pronto, não estava completo. O homem sozinho não reflete uma plenitude, é por isso que não era bom. E diferente de todos os outros processos na criação, todo o resto que foi criado por Deus, foi criado a partir da palavra de Deus e a partir da terra, daquilo que ele já havia feito, no caso da terra. Com a mulher é diferente.
Ele pega do próprio homem, algo que ele já havia criado, e abstrai deste homem uma costela. E aqui, alguns sábios afirmam que a razão de ter sido a costela, especificamente a costela, e nenhum outro osso, mas a costela, porque a costela, em primeiro lugar, a posição da costela é ao lado, ela é um osso lateral, não é nada que está à frente e nem atrás, está ao lado. E essa é a posição de Deus para a mulher dentro da família. Tem um ditado antigo, que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Esse ditado não é muito correto. Não é atrás. Qual é a posição da mulher? Ao lado. Não é na frente, não é em cima, não é embaixo, é ao lado. E outra reflexão sobre a costela é que a costela ela é um órgão que protege os órgãos vitais, sobretudo o coração. Então, que ela cumpre muito bem esse papel também sobre a vida do homem. Deus toma o homem e tira dele, e por esse processo ele faz a mulher, e agora aqui nós temos na manifestação do homem juntamente com a mulher a expressão de Deus. Isso agora é muito bom. O que nós naturalmente compreendemos dessa situação? Primeiro lugar, a mulher ela não tem diante de Deus nenhuma posição de inferioridade, coisa que o machismo apregoou por muitos séculos, e certamente nesse processo opressor dos homens sobre as mulheres, fez com que as mulheres travassem uma guerra libertadora, entre aspas, onde nasce então um movimento feminista. Reconhecemos a legitimidade da necessidade das mulheres se libertarem daquela opressão, porém tem que ser no padrão bíblico. Nem o machismo reflete o propósito original de Deus, e nem o feminismo reflete o propósito original de Deus. Há um equilíbrio. Entre homem e mulher existe uma complementação. Alguns poetas ilustram essa figura entre o homem e a mulher como a chave e a fechadura. A fechadura sem a chave, ela é nula. A chave sem a fechadura, também, ela não tem razão de ser. Mas quando você tem a fechadura e a chave correta, ali há uma unidade que cumpre propósito. Da mesma maneira, um violino, que você olha aquele instrumento que tem um som fantástico, ele só consegue ser útil e atingir o propósito dele se as duas partes estiverem em contato. A peça do violino e aquela haste, que eu não sei o nome daquilo, que extrai o som daquele instrumento. Assim, o homem com a mulher, há um propósito de Deus em promover esse complemento. Por quê? Porque a missão que Deus tinha era muito grande, e é até hoje, e o homem sozinho era incapaz de dar conta do recado. E quando Deus faz a mulher, os dois em perfeita harmonia se tornam plenamente hábeis e competentes para cumprir a missão e o propósito de Deus na terra. Quando nós olhamos o texto, e isso eu compartilhei no casamento ontem, olha que coisa interessante. A palavra homem, no hebraico, pronuncia-se ish, são 3 letras.
3 letras no hebraico, Ish, a letra Aleph, a letra Yod e a letra Shin. Ish, homem. A palavra mulher também é 3 letras, mas se pronuncia Isha. Como é que se pronuncia homem? Ish. E mulher? Isha. Quais são as 3 letras de Isha? É Aleph, o mesmo que tem no homem. A letra Shin, a mesma que tem também na palavra homem, só que o Shin fica no final da palavra homem. Na mulher, a letra Shin está no meio. E a última letra da palavra Isha é a letra Rei. 3 letras. Essas 2 letras diferentes, Yod no homem e Rei na mulher, vão denotar a masculinidade e a feminilidade. E o que é fascinante, quando nós unimos as 2 letras, o Yod e o Rei, nós temos uma palavra, uma partícula que se pronuncia Yah, que é uma partícula do nome de Deus. Quando nós unimos plenamente um homem com a mulher, é revelado Deus nessa união. Você não acha lindo isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É fascinante quando nós olhamos o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, quando ali Salomão vai descrevendo o valor de serem 2 ao invés de um só, e ele coloca lá, olha, se um estiver sozinho e ele cair, quem é que vai levantar ele? Se são 2, um levanta o outro. Se estiver em perigo, um protege o outro. Se estiver com frio, um esquenta o outro, um aquece o outro. Ele vai falando das vantagens de serem 2 ao invés de um, mas ele termina esse contexto ali com uma fala onde diz assim, um cordão de 3 dobras não se pode romper. Ora, mas ele não estava falando de 2? Agora ele vem e acrescenta um terceiro. Esse terceiro é o próprio Deus, que vem estar nesta relação, amém? Portanto, uma das coisas que nós precisamos deixar claro aqui, é o que diz respeito à sexualidade, como Deus trata desde o princípio. Deus trata a sexualidade voltada para homem e voltado para mulher. Agora, quando nós tiramos as 2 letras que são diferentes, o Yod e o Rei, e nós deixamos apenas as 2 letras que são comuns, tanto no homem como na mulher, o Aleph e o Shin, a união da palavra Aleph e Shin, a tradução disso é fogo, mas não é qualquer tipo de fogo, é aquele fogo consumidor, que destrói, que acaba, que aniquila, que devasta. Por isso, querer tornar homem e mulher a mesma coisa, promove fogo destruidor. O apóstolo Paulo, tratando dessa questão, Romanos capítulo 1, ele fala dos homens e mulheres que inverteram o seu modo natural das suas relações, cometendo torpeza em seus próprios corpos e se inflamando. O que é inflamar? É pegar fogo, mas ele fala desse fogo que devasta, esse fogo que aniquila e consome a alma, consome a vida, porque sai do propósito original de Deus para a humanidade. Eu quero abordar ainda alguns propósitos de Deus com relação a essa questão da sexualidade. Primeiro é importante dizer que sexualidade é uma coisa dada por Deus,
Agora, sexualidade, não estou me referindo à questão do ser homem ou do ser mulher, mas estou me referindo à questão do desejo. E por que isso é importante? Deus coloca dentro de cada um de nós desejos. E para que servem os desejos? Qual a utilidade do desejo? O desejo é aquela mecânica que te impulsiona a uma ação. Por exemplo, se nenhum de nós tivesse desejo de comer, o que aconteceria? Nós não teríamos vontade de comer. E se você não tem vontade de comer, você costuma comer sem vontade? É raro. Normalmente a gente come por quê? Que dá vontade, e essa vontade ela tem um nome, chama-se fome. A fome promove a vontade de comer, é um desejo. Às vezes, não necessariamente a fome, mas sabe aquele docinho que tu apetece? Tu não está com fome, mas aquilo te promove um prazer, então você tem a vontade de comer aquele doce ou aquele prato específico. Então, as vontades, os desejos, são mecanismos de Deus para que nós nos movamos na direção daquilo que é vital. Se você parar de comer, você sobrevive? Sim ou não? Não. Então você é despertado por um desejo, você satisfaz aquele desejo e isso te mantém vivo. E com relação ao sexo, é normal homens e mulheres terem vontade de ter relações sexuais? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é normal, é natural. E por que os tem? Em primeira mão, justamente porque se homens e mulheres não tivessem esse desejo, essa vontade, não cumpririam o propósito eterno de Deus de expandir a humanidade sobre a terra. Os homens e as mulheres não teriam suas intimidades e, obviamente, não tem outra forma de se ter gente na terra, né? Ah, mas hoje tem outros mecanismos, não, mas a gente não pode considerar esses mecanismos tecnológicos dentro do quadro original do propósito de Deus. Compreende isso? Estão comigo? Então, o desejo é algo natural, é algo que fomos feitos nessa constituição, é saudável. Não é saudável não ter desejo algum. Se não há desejo algum, ou é porque a pessoa recebeu da parte de Deus um dom específico, que é um dom específico, que é o dom do ser casto, para servir exclusivamente a Deus. Existe essa possibilidade? Sim, existe. A Bíblia diz que Deus faz alguns eunucos, é como se fossem castrados sexualmente, mas com qual finalidade? Se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Mas essa é uma pequeníssima parcela da humanidade. A maioria esmagadora, a ordem natural é que haja a aproximação entre homens e mulheres. Qual é o problema? O problema está quando você isola o desejo do propósito. É quando você torna o desejo o objetivo final. Quando você direciona a sua vida para o prazer. Uma pessoa que direciona a sua vida para o prazer de comer, qual é o resultado disso? Como é que fica essa pessoa que vive para comer? Ela vai ficar obesa e ela vai destruir o seu corpo, sim ou não? Vai destruir a sua saúde, e isso diante de Deus também é pecado. Qualquer condição que seja prazerosa e a pessoa torna o prazer
o sentido da sua vida, o alvo da sua vida, ela desfoca do projeto original de Deus e ela se degrada espiritualmente, moralmente, em todos os aspectos. Vamos lá. Fazendo algumas considerações a mais. Nós precisamos entender que, primeiro, não há espaço pelas Escrituras para a ideologia de gênero, pois Deus fez apenas homem e mulher. Segundo, não há espaço, preste bem atenção nisso, não há espaço para múltiplos relacionamentos, pois Deus fez a mulher para o seu homem, e consequentemente o homem só é completo com a sua mulher. O que escapar dessa estrutura é fora do plano original, vai dar problema. Não é o querer de Deus que um homem tenha muitos relacionamentos, ou que uma mulher tenha muitos relacionamentos. Não é a vontade divina. Por que isso é importante ser falado? Porque é comum, e eu já conversei com supostos cristãos, que me afirmaram categoricamente, dizendo: pastor, como é que eu vou casar com uma mulher se eu não primeiro ver se funciona? Como é que, e eu vi já de mulheres dizendo, como é que eu vou me comprometer com um homem se eu não sei se eu vou me dar bem? Você entende? Pensamentos modernos, que estão diretamente associados com a parte da sexualidade, mas o quão fora do alinhamento de Deus esses pensamentos estão, e aonde eles vão desaguar, o que isso vai trazer de consequências. Não há espaço, não é propósito de Deus. Terceiro, a importância da castidade até o cumprimento do propósito. Qual é o propósito? O propósito é que um homem e uma mulher se unam, constituam uma família. Abra bem seus ouvidos para o que eu vou dizer agora. Quando uma família se constitui, Deus manifesta ali uma missão. Uma missão é concedida, é entregue àquela nova unidade familiar. E que os dois precisam estar inteiros para cumprir essa missão, da qual vão dar conta dela diante de Deus. E dentro dessa missão existem papéis distintos a serem exercidos. Ao homem cabe responder diante de Deus sobre a condução da sua família. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, na verdade Eva pecou primeiro e deu o fruto ao marido. Quando Deus vem tomar satisfação do que tinha acontecido, quem é que Deus chama no tete-a-tete primeiro? Quem? Adão. Por quê? A responsabilidade dele dentro da família é da liderança. Quando um homem não assume a liderança da sua casa, a sua casa vai de mal a pior. Essa liderança não significa uma opressão, um jugo, um esmagamento, não é um mandão, não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que a mulher, entendendo o papel dela dentro da criação, compreende: Deus me colocou ao lado deste homem para que juntos nós cumpramos a missão que Deus deu a nós dois. Nossa família tem que cumprir a missão, e eu estou aqui para
lutar essa guerra junto com meu marido e nós vamos fazer a vontade do nosso Criador. Faz sentido isso para você? Faz ou não faz? Se não faz, eu espero que o Espírito Santo traga mais clareza para você. Ouça, vou falar de algumas particularidades aqui, mas que são detalhes bem significativos. Nada na criação é sem propósito. Nada do que Deus fez é sem um porquê. A mulher, quando foi criada, quando a mulher nasce, ela tem uma pelezinha na sua genitália chamada ímen. Todas nascem com essa pelezinha. Você parou para pensar qual é o propósito dessa pelezinha? Para que serve? Qual é a utilidade? Sabe, irmãos, dentro da criação de Deus as coisas são tão perfeitas. Deus trata o casamento como um pacto, e um pacto estabelecido num grau de significado o mais elevado que existe. Qual é a simbologia mais elevada que existe em pactos? É o sangue. Quando a mulher tem a sua primeira relação, o que acontece? Rompe-se aquela pele e promove um pequeno sangramento. Aquela é a marca do pacto. O que Deus planejou, que o homem e a mulher, eu não estou falando só da mulher, o homem e a mulher deveriam e devem, no plano original de Deus, se guardar. Até quando? Até o dia em que estão maduros e destinados a assumirem esse pacto um com o outro, por um ato chamado matrimônio. E nenhuma outra possibilidade é concebida por Deus. Falar de virgindade nos dias de hoje, nossos adolescentes, nossos jovens, sofrem nas escolas, principalmente quando chega lá 14, 15, 16, 17, 18, chegar a 20 anos e dizer no meio da rodinha que é virgem, nossa, é motivo de riso, de deboche, porque vivemos numa sociedade em que os valores estão cada vez mais corrompidos, invertidos. Mas sabe o que me dói? O que me faz chorar? É ver que essa mentalidade tem alcançado espaço dentro da comunidade de Cristo, dentro da igreja, e nós vemos adolescentes e jovens se entregando cada vez com mais velocidade, com menos idade, com muita facilidade, sem convicção de nada, sem compreender nada, simplesmente entregues ao prazer. Lembrem, o prazer é lícito, mas ele tem propósito. O prazer é lícito para cumprir o propósito. Quando se vive para o prazer, você não apenas descumpre o propósito, como você compromete a sua relação com Deus, a sua vida com Deus. Você sai fora do plano divino. Que desgraça! Quantos têm se rendido a esse apelo? Quantos têm se entregue à prostituição? Porque é o nome disso, é prostituição, ou no mínimo fornicação.
Que Deus guarde. É por isso que, como pastor, eu sou obrigado a alertar e a ensinar e a falar sobre esses assuntos. E eu quero fazer uma chamada especial aos pais que têm filhos ainda pequenos, ou quem sabe adolescentes. Por favor, pais, tenham sabedoria. Não incitem os seus filhos ao caminho do pecado. Não promovam esse despertamento, essa ação fora do tempo, fora do propósito. É por isso que aqui nós falamos abertamente, não abençoamos e não concordamos com o relacionamento entre adolescentes, por exemplo. É totalmente nocivo, não tem absolutamente nada de positivo que possa ser colhido de uma relação entre adolescentes. Ou jovens muito despreparados e muito distante da condição de ter uma família, se tornam vulneráveis ao pecado e consequentemente a um esfriamento da fé. Essas considerações, elas precisam ser levadas a sério, tanto a importância de ser um homem para uma mulher para um homem, como do se preservar para o momento certo dessa entrega. Falando sobre algumas pesquisas, tem uma pesquisa feita por uma maior universidade da Índia. Eles descobriram algumas coisas interessantes. Primeiro, consequências físicas e emocionais de pessoas que tiveram mais de um parceiro. Eles constataram que há maior probabilidade ao desenvolvimento de vícios como álcool e drogas. Uma primeira constatação: pessoas que tiveram múltiplos parceiros são mais propensas ao desenvolvimento de vícios como consequência de dramas emocionais, como consequência. Segunda constatação, essa pesquisa, eles chegaram a um dado que diz que há maiores chances de desenvolvimento de problemas mentais na velhice. Pessoas que têm múltiplos parceiros são mais vulneráveis na sua saúde mental. Eu não tenho aqui o conjunto todo da pesquisa, apenas anotei essas observações. E terceiro, olhe só, quanto maior o número de relacionamentos, menor o nível de vinculação afetiva e emocional com o seu cônjuge. Quanto mais parceiros você encontra ao longo da sua vida, menos conexão você estabelece com o seu cônjuge efetivamente. E aqui nós podemos encontrar já a resposta para inúmeros casos de casamentos que não se apresentam de forma saudável, onde há dificuldade entre os parceiros, né, de criar aquela vinculação afetiva mais profunda, porque ele tem marcas deixadas por outras experiências, e onde ele começa a traçar comparativos, no seu interior faz comparativo, mas aquela mulher que eu tive é melhor que a minha nesse aspecto, aquele homem que eu tive é melhor que o meu em tal aspecto, e esses comparativos são degradadores da vida do relacionamento. São dados de pesquisa. Uma segunda pesquisa feita na Universidade de Utah comprovaram que casamentos onde ambos casaram virgens tiveram menores taxas de divórcio. Me parece que essa pesquisa ela está diretamente relacionada a outra pesquisa. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós temos
uma geração que está sendo formada aqui. E nós temos um compromisso com os nossos filhos, com os nossos netos. E nós queremos que eles sejam forjados sobre a verdade. E nós queremos que a igreja adquira um pensamento bíblico sobre essas questões que são tão importantes. Sabem por quê? Porque nós podemos influenciar pessoas. Aonde você está, você pode ser acessado. E quem aqui já deu conselho para alguém? Quem aqui já deu conselho para alguém? Seu colega, seu amigo, seu parente, quem já deu conselho? Pois é, somos acessados com frequência. Eu, obviamente, pela função que eu ocupo, mas não sou só eu que sou acessado, vocês também são. E se você não tiver a mentalidade ajustada com as Escrituras, o seu conselho pode ser nocivo. E nós fomos chamados por Deus para ser luz no mundo e sal na terra. Então nosso conselho tem que ser alinhado com as Escrituras. Você não pode dar um conselho segundo os padrões deste mundo, mas o conselho tem que ser segundo o padrão de Deus. Amém? Outros problemas. Vamos pontuar alguns problemas para depois finalizar. Ainda sobre a questão do prazer. O prazer existe para o cumprimento do propósito e não é um fim em si mesmo. Viver para o prazer é uma distorção da criação e uma forma de negar e se rebelar contra o plano de Deus. Quando somos dominados pelo prazer, nos tornamos escravos do pecado. Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, que tem por título Cristianismo Puro e Simples, é um clássico. E no capítulo onde ele trata lá sobre as questões da sexualidade, ele usa essa comparativa. Ele diz assim: não há nada de vergonhoso em apreciar o alimento, mas deveríamos nos cobrir de vergonha se metade das pessoas fizesse do alimento o maior interesse das suas vidas e passasse os dias a espiar figuras de pratos, com água na boca e estalando os lábios. Ele faz essa mesma analogia com relação ao sexo. Não há nada de errado em sentirmos prazer na relação sexual, e aqui é importante que se diga isso. O sexo, sim, dentro do propósito divino que é marido e mulher, ele deve ser carregado de prazer. E em se tratando de prazer, nós temos que compreender que existem muitos tabus sobre isso, e eu estou falando de sexualidade. Acreditem no que eu vou lhes dizer, ainda hoje existem alguns segmentos, alguns grupos religiosos, que instruem os seus fiéis a terem as suas relações sobre algumas condições. Primeiro, eles orientam a que se coloque um lençol entre o homem e a mulher, e que se faça um pequeno orifício nesse lençol, e que de preferência não tenha um contato visual um com o outro, apenas com fins de procriação, apenas para ter filhos. O que é isso? Isso é doentio, isso é completamente fora do propósito de Deus. O prazer, ele é lícito para o casal. Quando se furtam ao prazer dentro do casamento, e aqui tem um problema, quando se furtam ao prazer, o que gera frustração, gera angústia. Por quê? Porque não está atendendo plenamente ao que se determina a relação. A relação, sobre o aspecto divino, não é somente para a procriação, mas para tornar a unidade da família sólida, forte e saudável. Gera, ouça bem o que eu vou dizer, a única experiência
do ser humano, que promove uma conexão nas 3 esferas: espírito, alma e corpo, é a relação sexual. Nenhuma outra ação que um indivíduo possa cometer ou praticar é capaz de prospectar uma ligação tão profunda que atinja espírito, alma e corpo. Somente a relação sexual. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele faz a advertência lá em Coríntios, dizendo que, advertindo os homens a cuidarem dos seus corpos e trazerem os seus corpos sob santidade, e ele diz lá que o homem que tem relações com uma prostituta, ele torna-se um com ela, dando o peso que se tem ao que é uma relação sexual. Qualquer relação fora do matrimônio, qualquer, mas a gente é namorado há 150 anos, é casado? Não. Tem pacto de aliança? Não. Mas pastor, eu estou pegando fogo, eu estou cheio de desejo. É melhor casar do que viver abrasado, que é em ponto de brasa. Qualquer experiência fora do matrimônio é desaprovado, é comprometedor, é devastador. Será que precisa falar dessas coisas ainda hoje? Muito, muito, porque a cada dia que passa, se vê no meio da igreja de uma forma geral, não estou falando da Igreja Batista Nacional, eu estou falando da Igreja de Cristo ao redor do mundo. A cada dia que passa, nós estamos percebendo que os cristãos estão se tornando cada vez menos santos, cada vez mais rendidos ao pecado. E o que isso vai levar? A uma destruição. E Deus quer nos salvar dessa destruição. A sexualidade pode tornar-se idolatria. Tudo que é isolado do seu propósito original torna-se ídolo no coração do homem. O sexo e o prazer estão associados ao propósito divino, o fortalecimento da unidade familiar. Fora desse contexto, torna-se culto ao homem. E nisso encontramos uma lista de práticas, tais como prostituição, fornicação, o homossexualismo, o bestialismo, que é a relação com animais. Tem pessoas que têm essa prática. A própria masturbação ou a pornografia. Deus chama tudo de imoralidade sexual. E encerra tudo isso dentro de Gálatas capítulo 5, dizendo que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Finalizando, meus irmãos, a relação sexual é o mecanismo pelo qual Deus estabelece o seu propósito quanto à forma de estrutura familiar, a fim desta realizar a missão sobre a terra. A relação sexual promove a união em nível mais profundo, corpo, alma e espírito. Satanás trabalha para que, ouça isso, Satanás trabalha para que os solteiros pratiquem o sexo, para serem condenados por prostituição e fornicação. Não subestimem o nosso adversário. Ele trabalha arduamente para que as pessoas que não estão debaixo da aliança do casamento se rendam a esta prática. Fiquem atentos com o que os seus filhos estão vendo, mas não só os seus filhos, você também. Você também. Vigia, porque é muito fácil, tem muito acesso, ele está na palma da mão.
Tá ou não tá? Às vezes você nem quer, mas alguém lá te manda uma imagem. Um tempo atrás passei uma situação, recebi um e-mail de uma pessoa conhecida. Quando eu fui abrir o e-mail tinha um vírus. E esse vírus era de sites desses pornô. E entrou no eu tive que mandar formatar o computador. Porque qualquer janela que eu ia abrir, entrava páginas imorais. Eu peguei o computador, fui lá e mandei formatar. Veio por um e-mail. Nos tornamos vítimas nesses processos. Mas tem gente que, se não vigia, acaba achando interessante e cai numa armadilha. Solteiros, Satanás trabalha para que eles pequem antes. E os casados, Satanás trabalha para que os casais não tenham relações. Ouça bem o que eu estou dizendo. Satanás trabalha arduamente para que os casais se esfriem. São quentes antes de casar e gelados depois que casam. Estratégia maligna. Por quê? Porque o nosso inimigo tem suas armas e ele sabe que se um casal está debaixo do pacto, da aliança do matrimônio, e se na intimidade do casal não tiver aquilo que é devido, o prazer devido daquela relação, essa relação fica fragilizada, e nessa fragilidade da relação conjugal, ficam expostos às tentações, e muitos acabam caindo em adultério, muitos acabam caindo, nessas imoralidades, por mais que não tenham uma relação ativa com uma outra pessoa, são rendidos a imoralidades virtuais e outras espécies de relacionamentos malignos e impuros, que hoje existe uma infinidade de possibilidades. Então Satanás vai sempre travar essa guerra comigo e contigo, para que nós não vivamos o propósito de Deus. Os tabus precisam ser vencidos e quebrados. Eu quero dizer que o prazer, ele não é vergonhoso. O prazer não é feio. Você não vai se tornar menos santo se tiver prazer na relação. Eu estou pregando sobre sexualidade. Pelo contrário, o casal deve buscar a sua experiência junto um ao outro, onde os dois entrem nesse nível de satisfação, e para isso é bom diálogo, para isso é bom carinho, afeto, tudo que envolve a relação, não apenas o ato em si mesmo, mas aquilo que rega o relacionamento. Apenas como mais uma reflexão, antes eu falei de uma parte do corpo feminino, e vou falar de uma outra parte do corpo feminino também. Mulheres, Deus fez você completa. E no corpo existem partes onde cientificamente são chamadas de erógenas, que são pontos onde proporcionam um maior grau de prazer, físico e emocional para a mulher. Deus fez isso para ser explorado, no bom sentido da palavra, dentro do seu casamento, você e o seu marido. Não tenha vergonha, não tenha embaraço, não tenha timidez, não tenha medo, você não peca por isso. Pelo contrário, você acaba promovendo o pecado se você não vive plenamente isso que está dentro do propósito divino para o casal. Deus quer que nossas famílias sejam famílias saudáveis, sejam famílias completas. Deus quer que aqueles que são solteiros sejam santos, rendidos a Cristo, que os nossos filhos subam no altar com a sua moral e a sua honra
íntegra, firmados em Deus, cumprindo o propósito divino, entendendo o que é a sua família e a missão que eles têm de carregar. Esses dias eu estava em casa fazendo o nosso culto familiar. Eu não sei se você desistiu de fazer, eu parei de falar sobre isso, porque não tem sentido eu ficar toda semana falando sobre isso. Eu espero que vocês, como igreja, tenham entendido e continuem praticando. Nós temos feito também. Esses dias eu estava falando e toquei no ponto sobre a missão da nossa família. Nossa família tem uma missão, compartilhava isso com a Cristiane e com a Luíse também. O Cristo também estava ali junto. Sempre lembrando, Deus nos deu essa missão aqui. Nós precisamos nos unir para cumprir essa missão. Não podemos permitir que nada nos desvie do propósito divino. A sexualidade tem que ser vista dentro desse contexto. Deus quer famílias abençoadas. Amém, queridos?